e seguimos por aqui falando sobre principalmente Câmara e também Senado, porque a gente fala sobre essa expectativa para a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Afinal, o Congresso volta aos trabalhos nessa semana e um dos primeiros compromissos é realmente a escolha de quem vai comandar as duas casas. Os atuais presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão na disputa pela reeleição e, por enquanto, seguem como favoritos. Vamos conversar sobre esse assunto, então, agora com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi líder do partido na Câmara. Deputado, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil novamente. Obrigada por conversar com a gente. Mariel, eu que agradeço o convite. Deputado, quero muito te ouvir com relação à sua avaliação. Vamos começar especificamente pela Câmara. A gente sabe que a vida de Arthur Lira lá está muito mais fácil do que a de Pacheco, por exemplo, no Senado, né? Qual que é a sua avaliação do cenário especificamente para essa eleição na Câmara? A vida realmente está muito tranquila e a tendência é 100% de que Arthur Lira leve essa eleição, ainda que tenha, por exemplo, voto secreto e que traições possam acontecer. Qual que é a sua avaliação, deputado? Olha, a minha avaliação é que o presidente Arthur Lira construiu uma ótima relação com os diversos partidos e também os diversos líderes e está consolidada a sua vitória com uma votação expressiva. Ele tem demonstrado muito colaborativo também com o governo do presidente Lula, tem se colocado a favor da democracia, tem enfrentado a tentativa de golpe, né, que ocorreu no dia 8 de janeiro, tomado todas as providências e tem participado desta união nacional, né, de todos os poderes, reafirmando os valores da democracia e defendendo a democracia. Portanto, eu acredito que ele construiu durante o mandato, né, na presidência e também pós o processo eleitoral, onde ele foi o primeiro chefe de poder a reconhecer a vitória do presidente Lula e, a partir daí, ele estabeleceu uma relação muito colaborativa com a pauta do presidente Lula do ponto de vista da reconstrução do Brasil, começando com a PEC da transição e encerrando aí essa primeira etapa com apoio total na aprovação do decreto de intervenção no Distrito Federal para investigar e garantir a ordem no Distrito Federal. Portanto, ele se consolidou amplo favorito para sua reeleição. Deputado, ainda tem gente que critica esse apoio dado ao PT para Arthur Lira e também, principalmente, de Lula para Arthur Lira, antes mesmo da posse de Lula. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que ainda criticam esse movimento feito pelo PT e pelo presidente Lula? Olha, foi um movimento extremamente correto do presidente Lula. O presidente Lula, a sua primeira viagem é oficial com o presidente eleito, ainda não diplomado, ele visita todos os chefes de poderes, reinaugura uma nova etapa na democracia brasileira, que é o diálogo, e se coloca à disposição para construir uma agenda legislativa para o país. A partir do momento que o presidente Arthur Lira ele se coloca à disposição, e o presidente Lula respeitando a independência dos poderes e tendo aí uma simpatia da base da esquerda e os próprios partidos que apoiaram o presidente Lula no primeiro e no segundo turno, eu acho que a decisão foi madura, foi correta, porque nós estamos num processo de travessia, né, para a reafirmação dos valores da democracia brasileira. E o presidente Arthur Lira traz esse compromisso do ponto de vista de fazer e garantir essa travessia e dar uma estabilidade política, inclusive para as pautas do presidente eleito legitimamente no dia 30 de outubro. Portanto, o presidente Lula acerta e, a partir da reeleição do presidente Lula, do presidente Arthur Lira, é possível construir uma agenda legislativa que vai ser a favor do povo brasileiro, que é uma agenda que eu acredito que tem como principal ponto a reforma tributária e depois a aprovação da nova âncora fiscal. Deputado, quero te ouvir também com relação à eleição do Senado. A gente sabe que Rodrigo Pacheco, durante os últimos meses, era o franco favorito. Agora aparece Rogério Marinho, que tem tido os últimos apoios, principalmente ontem, no último sábado, alguns apoios mais fortes na casa. Na sua avaliação, Rodrigo Pacheco continua com as maiores chances de vencer, de levar essa disputa pelo Senado?
Acredito que sim. É evidente que o Rodrigo Pacheco, pela sua posição já no primeiro turno em apoio ao presidente Lula, tem uma oposição maior no Senado, porque nesta casa, na República, no Senado da República Brasileira, o bolsonarismo teve mais sucesso eleitoral, vamos dizer assim, na renovação de 1/3. Portanto, ele tem ali uma força mais expressiva, mas nada que venha comprometer a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. Eu acredito que os dois presidentes estão praticamente, vamos dizer, matematicamente eleitos. A possível eleição, digamos assim, de Rogério Marinho ou até de Girão preocupa o PT de alguma forma lá no Senado? É evidente que nesse momento aonde nós estamos enfrentando, nós derrotamos a tentativa de golpe, mas não derrotamos ainda a escalada autoritária que foi, infelizmente, construída pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda tem raízes, lamentavelmente, na sociedade brasileira, né? Ele criou aí um bolsonarismo radicalizado, não todo o bolsonarismo, mas parte desse bolsonarismo se aliou a milícias, a grupo de traficantes, a garimpeiros ilegais na Amazônia, promovendo aí um genocida dos povos Yanomami. E, portanto, essa parte radicalizada que alguns caminharam até para atos terroristas, como tentar explodir o aeroporto de Confins, de Brasília, e outras ações de destruição e ocupação dos 3 palácios, dos 3 poderes, infelizmente, nesse momento seria muito ruim para a consolidação das instituições e reafirmação dos valores democráticos nesse momento. Portanto, para estabilizar o Brasil, é muito melhor, não só para o presidente Lula, não, para a democracia brasileira, a reafirmação com a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. Deputado, sei que ainda faltam 2 anos, o foco, pelo menos nessa semana inicial, é essa eleição que acontece neste momento entre Câmara e Senado, mas as articulações, a gente sabe, elas começam muito tempo antes das eleições efetivamente. Em 2 anos, tem novas eleições e aí sim, já se discute algum provável nome, por exemplo, do PT para tentar se candidatar e tentar vencer realmente como presidente da Câmara ou então do Senado? Existe alguma movimentação em torno disso, levando em consideração que ainda faltam 2 anos, mas que as movimentações começam já de forma antecipada, digamos assim? Olha, isto será fruto de uma nova relação da bancada do PT com toda a Câmara dos Deputados. Se a relação ela for uma relação de muito diálogo, de muita construção, de muita parceria e também de resultado, porque nós vamos derrotar, evidente, a tentativa de golpe a partir da punição daqueles que conspiraram contra a Constituição brasileira, mas também é importante que, no segundo momento, a própria sociedade brasileira cobrará do nosso governo, do presidente Lula e de todos nós entregas. Então, nós temos aí 2 momentos para derrotar a escalada autoritária no Brasil. A primeira é esta, punir e não admitir que não respeitem o resultado das urnas, que respeitem a Constituição e seus poderes, mas no segundo momento é evidente que nós precisamos fazer mais entrega para o povo brasileiro. A sociedade brasileira precisa de um novo sistema tributário que cobre imposto dos super ricos, que possa cobrar mais de patrimônio e renda e menos do consumo. Temos aí a obrigação de colocar as crianças em escola em tempo integral, preservar a primeira infância, avançar o Brasil em oportunidades, modernizar o Brasil, fazer uma nova indústria moderna do século XXI, entrar na era digital, na era da tecnologia, na era da transição ambiental. Então, nós temos enormes desafios, que eu acredito que o resultado dessas mudanças é que colocará o nosso partido na condição de disputar, seja uma vaga na presidência do Senado, seja uma vaga na presidência da Câmara dos Deputados. Muito bem, nós conversamos com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil e obrigada pela disponibilidade de sempre. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço e uma boa tarde para todos e todas. Obrigada, deputado.